Senhoras e senhores, terá início neste momento o primeiro painel com o tema O papel das instituições da República para a segurança jurídica e desenvolvimento da infraestrutura. Para moderar os trabalhos, convido ao palco Murilo de Aragão, sócio fundador e CEO da Arco Advice. Já no palco e como painelistas, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Para a condução dos trabalhos, com a palavra, Murilo de Aragão. Bom dia a todos, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui na Abdib, uma parceira antiga da Arco Advice. Crescemos como empresa com a Abdib já nos anos 80, então é muito gratificante estar aqui na presença de três ilustres personalidades do nosso governo e com destacada atuação. Sem mais delongas, eu vou começar a fazer minhas perguntas aqui, que é o que todo mundo espera, começando pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre um tema muito importante para o mundo dos negócios, para a sociedade, que é a judicialização da política, que é o acionamento do Supremo Tribunal Federal de forma constante sobre todos os temas praticamente relevantes que são decididos no Brasil. E se mistura aí com a outra questão, que é o ativismo, que é quando o judiciário, de motu próprio, termina se imiscuindo em decisões até de outros poderes ou extrapolando as suas limitações constitucionais e legais, criando um cenário de confusão e que traz, no final das contas, um quadro de insegurança jurídica. Ministro, sua opinião sobre isso? Eu quero, preliminarmente, cumprimentar a Abdib, na pessoa do André, do Venino, uma grande alegria estar aqui mais uma vez, cumprimentar o governo federal, o Poder Executivo, o Rui, que está aqui, os outros ministros, o Capelli, cumprimentar o presidente do TCU, o deputado amigo querido de décadas, Arnaldo Jardim, Murilo, cumprimentar o empresariado brasileiro. Disse ao André que eu sempre participo dos eventos da Abdib por conta dos honorários espirituais, metafísicos que eu recebo, em forma de amizade, de gentileza, e isso é mais importante do que a matéria, e, ao mesmo tempo, para referenciar e reverenciar uma experiência fundamental para qualquer país, que é um empresariado ativo no debate público. Por todos e por todas, homenageio duas figuras luminosas nesse sentido. Walter Moreira Salles, um grande banqueiro, empresário brasileiro, Antônio Hermílio de Moraes, um grande capitão da indústria do nosso país, e que foram, ao seu tempo e ao seu modo, com suas virtudes e defeitos inerentes à experiência humana, referências muito importantes do debate nacional. E a Abdib cumpre esse papel. O Murilo traz esses temas tão agudos sobre o Poder Judiciário, onde agora eu me reencontro, depois de 3 décadas, depois de 18 anos militando na política partidária, e tenho procurado ali refletir sobre esses aspectos. E gostaria, bem sumariamente, de sublinhar, em primeiro lugar, que há 100 anos atrás Mussolini ganhou uma eleição na Itália, depois o nazifascismo vive o seu apogeu na Europa, nós temos a Segunda Grande Guerra, e no pós-guerra o que acontece? Uma enorme desconfiança com a política. E isto resultou em quê? Nos anos 40 e 50 do século XX? Em grandes constituições, constituições expansivas, constituições analíticas, detalhistas, nos anos 40 e 50, na Itália, na França, na Alemanha, e em tribunais constitucionais fortes. Nós vivemos, mais ou menos, um eco disto na Espanha, em Portugal e no Brasil. Portugal, 76, Espanha, 78, Brasil, 88. A desconfiança com a política, por conta de dificuldades, levando a este modelo de constituições grandes.
O consecutário lógico disso é o que temos hoje. Não faço juízo moral, é uma constatação. Uma Constituição larga leva a um controle de constitucionalidade muito amplo, porque você tem uma miríade de direitos de escalão constitucional ou de estatura constitucional. E aí, evidentemente, esse é o principal papel do Supremo hoje. 80% do tempo é ocupado com o debate de constitucionalidade ou de legalidade de ato de outros poderes. E, claro, que o Supremo acerta e erra, como qualquer instituição humana, mas o Supremo não pode deixar de decidir. O Supremo não tem opção de pegar o processo e jogar no Lago Paranoá, porque isso se chama de prevaricação. Então, o Supremo não tem voto próprio. O Supremo é demandado pela sociedade. Então, a primeira grande função é esta. A segunda, proteção da federação. O presidente Alckmin acabou de aludir que o município é do tamanho de Portugal. O Brasil é grande. O Brasil tem 27 unidades federadas, múltiplas realidades regionais. E onde os conflitos federativos desaguam? No Supremo. Eu mesmo, recentemente, pedi vista de 2 demandas de 2 estados grandes, Minas e Rio de Janeiro. Porque bem sabe o Rui, bem sabe o Bruno, que os estados que têm situação fiscal mais frágil são exatamente estados do eixo sul-sudeste. Minas, Rio são exemplos disso. Todos sabem disto, e há outros que não vou nominar. Ora, o Estado entra no Supremo, dizendo, não quero pagar a dívida com a União. O que o Supremo vai fazer? Vai fingir que não viu? Vai ter que arbitrar, se paga, quando paga, como paga, 200 bilhões, 250 bilhões, e isso impacta onde? No investimento, na infraestrutura, no funcionamento do Estado federado. Então, esse é o segundo grande papel do Supremo. E o terceiro, para finalizar, é este atinente à chamada segurança jurídica. E é preciso explicar e precisar esse conceito. Segurança jurídica e a sua consequência, previsibilidade, não significa o Supremo decidir como cada pessoa quer. Por uma razão simples, é impossível. Ontem, ao chegar no meu prédio, um parlamentar disse assim, não gostei de uma decisão do Supremo. Eu respondi, normal, se tivesse gostado de todas, tinha algo errado. E eu perguntei, qual? Ele disse, o Campeonato Brasileiro de 87, entre o Sport e o Flamengo. E até hoje isto anda por lá. E fica o Sport e o Flamengo nessa dualidade. É claro que se eu fizesse aqui um plebiscito, eu sei quem venceria, seria o Sport, claro. Mas como é que você finge que isso não está lá? E é evidente que você vai decidir A contra B, A vai ficar feliz, B vai ficar triste. Então, previsibilidade significa decidir os temas segundo critérios racionais, postos na lei e de modo isonômico. Esse é o ponto. E quem demanda o Supremo? Os estados, os partidos e as empresas. Muito recentemente, não digo o caso, porque ainda está em tramitação, e eu tenho sido absolutamente disciplinado no dever de me pronunciar sobre os casos nos autos, mas aludo genericamente. Uma disputa entre empresas de energia no estado de São Paulo. Quem demandou o Supremo? Uma delas. O relator? Eu. Eu ia fazer o quê? Não, eu não posso interferir nisso, porque vão dizer que é ativismo. Você decide, dá liminar, nega liminar. Nesta semana, eu concedi uma liminar suspendendo um leilão de infraestrutura. Quem pediu a liminar? Satanás? Não. Uma empresa, uma grande empresa, litigando contra as grandes empresas. E eu ia dizer o quê? Não, isso é imprevisibilidade, olha as regras do jogo.
a essas alturas, estavam pedindo, nem meu impeachment, estavam pedindo minha morte, eu acho, do tempo de extremismo, né? Há quem deseje isso. E por isso eu concluo dizendo que essa temática do ativismo é assim porque não tem outro jeito de ser, como em outros países no mundo. Daqui a pouco, na minha segunda fala, se Murilo deixar, eu falo um pouquinho da origem da palavra ativismo, que surgiu nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Bom, o senhor transformou uma pergunta numa aula aqui. Bom, vamos adiante. Ministro Rui Costa. Expectativa de aumentar os honorários. Pois é verdade. Bom, desse jeito, honorários são extraordinários. Ministro Rui Costa, a minha pergunta diz respeito ao andamento do PAC, que é um tema de grande interesse aqui do nosso setor. Como o senhor está vendo o andamento do PAC, a coordenação, o fluxo de recursos, projetos? Sei que há uma expectativa de aumento de investimentos em infraestrutura esse ano. Como o senhor vê isso aí? E, obviamente, isso tem a ver muito também com o papel do TCU, né? Que, na sequência, eu perguntarei ao ministro Bruno Dantas a respeito dessa conexão. Por favor, ministro. Quero cumprimentar todos e todas. Primeiro, acho que é importante firmar um conceito que o PAC não é apenas um aglomerado ou um conjunto de obras. Isso é fundamental. O PAC é uma peça de planejamento para o desenvolvimento do país. É a eleição dos principais pontos, linhas, caminhos que entendemos ser necessários para o país dar passos à frente no seu desenvolvimento, na inclusão social, na geração de emprego. Porque, além de elencar um conjunto de obras de investimento, nós estamos tratando de um conjunto de intervenções institucionais, de reorganização, às vezes, de estruturas do governo, de legislações, e aqui eu quero saudar o nosso deputado Lauro Jardim, que contribuiu recentemente com a debêntures de infraestrutura. Aqui foi citado pelo vice-presidente Alckmin o projeto do Mover. Ele também está relatando um projeto importantíssimo, que é a modernização da PPP no Brasil, essa ferramenta tão importante para alavancar projetos que não ficam de pé sozinhos como concessão e precisam de aporte público. Então, nós estamos atuando firmemente no diálogo com os diversos setores, com as diversas associações, para modificar esse arcabouço geral, normativo. Essas últimas semanas, temos publicados, reeditados decretos, portarias, para facilitar e tirar empecilhos. Vou citar uma delas, que eu fico me perguntando, como perguntei na reunião, quem teve essa brilhante ideia. Uma portaria, a 33, que dizia que, tentando induzir o ente conveniado, Estado ou município, a resolver eventual problema pontual em um projeto, dizia assim: se um ente conveniado não resolver aquela pendência em 12 meses de uma obra paralisada, todas as outras obras devem ser suspenso o recurso. É uma ideia genial, né? Eu tenho um município que tem 10 obras em andamento, conveniada com o governo federal. Uma tem problema, se aquela uma não retomar em 12 meses, eu paro todas as outras 9. Não é brilhante a ideia? É algo assim que eu fico me perguntando como isso foi parar numa portaria. E várias outras ideias brilhantes foram colocadas ao longo do tempo em portarias, em decretos, em normas, e nós estamos removendo essas brilhantes ideias todas para que as coisas possam fluir, andar. Então, o resultado, eu sempre vou achar que precisa acelerar mais, eu sempre vou achar que está lento, mas os resultados são muito positivos. Eu diria, o ano passado, nós tivemos um crescimento de investimento público de 44%, investimento privado de 46%, um crescimento da construção civil de 6% no emprego, e, portanto,
esse país voltou a investir, voltou a planejar investimento. Uma das, eu diria, necessidades ou carências, pontos que a gente levanta, é que nós levamos aí quase 10 anos, 8 anos, sem fazer investimentos, sem elaborar projetos, e é preciso afinar novamente essa máquina da relação dos entes federados, estados, municípios e a União. E isso estamos fazendo. A expectativa é extremamente positiva, que vários projetos a gente consiga iniciar esse ano. Quero firmar aqui uma mudança de conceito, parabenizar o Bruno Dantas, do TCU, que tem sido um parceiro de recolocar, eu diria, o diálogo, a busca pelo entendimento, por soluções negociadas de contratos que tiveram problemas no passado. Várias concessões estavam com problemas, estamos renegociando. Ele sempre diz corretamente que a velocidade é proporcional ao volume de problemas que tinham. E eu digo sempre que é preciso acelerar mais, porque eu estive aqui o ano passado. E a minha expectativa, quando eu estive aqui o ano passado, é que a gente já iniciasse esse ano com os contratos renegociados. E estamos finalizando os primeiros agora para liberar esses contratos e, portanto, sem precisar fazer novas licitações, colocá-los de novo na ativa. Mas, junto com isso, uma mudança de conceito, Murilo, para eu encerrar, que eu acho fundamental. Nós estamos falando de investimentos de infraestrutura, de indústria de base, de investimento, em geral, de longo prazo. E eu quero ressaltar uma mudança de direção, de orientação do presidente Lula e do nosso governo. E quero citar como exemplo a licitação das estradas do Paraná, que nós fizemos. Primeiro, incorporando estradas estaduais às estradas federais, para dar maior viabilidade, evitar rotas de fuga e tornar o projeto mais atraente. Mas não só isso. Buscando uma tarifa mais atraente para o consumidor e um menor custo, nós não colocamos como eixo central do leilão o valor da outorga. Ou seja, no passado recente, ou mesmo projetos que estavam sendo encaminhados, o Poder Executivo sempre colocava o valor da outorga, quanto maior era o termômetro da taxa de sucesso do leilão. Só que eu digo sempre, uma outorga muito grande significa um custo financeiro elevado, cujo recurso não será aplicado necessariamente no objeto que foi licitado, vai para o cofre do município, do Estado e da União, para ter outras finalidades. E fica o custo para o consumidor daquele serviço, seja de uma estrada, de um aeroporto, de água tratada ou de saneamento. E, portanto, nós licitamos onde não tinha relevância para o sucesso do leilão, a outorga, e essa outorga foi depositada num fundo para que ele servisse de segurança caso o investimento não fosse feito, ser alçado aquele valor para cobrir investimento não feito. E se o investimento for feito, no futuro esse recurso poderá ser alcançado para a redução da tarifa paga pelo consumidor. Ou seja, quando o governo federal vai fazer um leilão, ele não quer se financiar daquele projeto da estrada, assim eu acho que deve ser de um projeto de água, de esgotamento sanitário da cidade, para o povo não pagar uma tarifa elevada. E é evidente, tarifa muito elevada de serviço leva à tendência à inadimplência, não só das pessoas, mas também do poder público, que tem que atualizar essas tarifas conforme os contratos, porque haverá uma forte resistência da população em pagar essa tarifa elevada, o que pode levar à inadimplência dos contratos. Por isso, a orientação nossa no governo, inclusive, mudou para o financiamento do BNDES, que nós queremos financiar na melhor condição possível, que o Banco Central permitir, porque é inadmissível a manutenção dessa lógica da maior taxa de juros do mundo, juro real. Nós queremos financiar o objeto do projeto, o objeto do leilão.
e nós não queremos financiar juros subsidiados, grandes outorgas. Esse não é o objetivo de um leilão para a gente levar água para as pessoas, levar um aeroporto, levar uma rodovia. Portanto, o volume de recursos que nós tenhamos a custo mais baixo será dedicado a financiar o objeto do projeto. Com isso, a gente quer alavancar o número de projetos financiados e reduzir o custo dessa prestação de serviço para a população. E, com isso, nós entendemos que vamos alavancar mais projetos e mais empresas. Além, eu não vou repetir aqui o que o vice-presidente Alckmin colocou, que é a busca nossa, permanente, do BNDES, do presidente Lula, no sentido de atrair recursos a custos mais baixos para financiar os projetos e tentar antecipar o que o Banco Central resiste em fazer, que é trazer o patamar de juros para o Brasil, porque é o comportamento global. Obrigado. Obrigado, ministro. Ministro Bruno Dantas, o TCU, historicamente, tinha uma imagem de um organismo que travava, atrapalhava, criava entraves, demorava a julgar. E aí a minha afirmação se desdobra em duas perguntas. Uma é sobre como, e aí são quase duas perguntas, a harmonização de entendimento entre os organismos de controle e o papel do TCU nisso, a nova imagem do TCU, e, em detalhe, a questão do SESEX Consenso, que é uma iniciativa da sua gestão e que tem trazido muito, na forma de mediação, entendimentos importantes para destravar projetos importantes do país. Bom dia. Obrigado, Murilo. Quero agradecer à BDIB pelo convite para estar aqui nessa manhã, agradecer ao André Clark, agradecer ao Venilton Tadini, dizer que essa já é provavelmente a 6ª ou 7ª edição desse grandioso evento que eu participo. Praticamente desde que cheguei ao TCU, tenho me esforçado para participar aqui com as senhoras e com os senhores, exatamente porque considero que um órgão de controle que, por definição constitucional, não tem competência para formular políticas públicas, precisa, por um lado, respeitar as políticas públicas que foram eleitas, que foram escolhidas pelo Poder Executivo, que é quem tem legitimação democrática para isso, obedecendo os parâmetros legais arbitrados pelo Legislativo, mas compreendendo as dificuldades do dia a dia que os empresários observam no cumprimento dessas normas e também na busca da efetivação dessas políticas públicas. Por isso, desde o início da minha temporada no TCU, eu sempre venho aqui e sempre colho boas ideias. É sempre muito inspirador ouvir o ministro Flávio Dino, ouvir o ministro Rui Costa, e ouvindo o Rui Costa aqui, certamente vocês todos entenderam porque que lá na Bahia, e eu sou conterrâneo dele, ele tem o nome de Rui Correria. É exatamente essa velocidade, essa cobrança para que as coisas aconteçam rápido, que justifica esse traço da sua personalidade. E eu sempre disse a Rui, desde que ele assumiu a Casa Civil da Presidência da República, que o Tribunal de Contas da União estaria alinhado com o governo federal na busca das melhores soluções. Só que eu tenho um problema lá, Rui, que é o seguinte: eu disse aqui na antessala que auditor é treinado para encontrar problema, quem é treinado para encontrar solução é advogado. E lá no TCU eu tenho 1.600 auditores para encontrar problema, e na SESEX Consenso, que o Murilo perguntou, eu tenho 9 auditores para encontrar soluções. Então, nós temos, evidentemente, por atribuição do Congresso Nacional, nós temos o dever de fiscalizar, de auditar, de acompanhar o desenvolvimento de todas as políticas públicas, de todos os grandes projetos do governo federal, e fazemos isso com razoável sucesso já há muitos anos, mas nós nos lançamos numa tarefa, e eu falava isso com o deputado Arnaldo Jardim, a quem cumprimento, nós nos lançamos a uma tarefa que precisava ser enfrentada, ministro Flávio. Nos últimos 10 anos, nós
infelizmente, vivemos no Brasil um clima de criminalização, não da política, mas da vida pública nacional. E isso foi extremamente deletério, porque a consequência última foi um fenômeno que eu venho chamando de apagão das canetas ou de infantilização do gestor público. Quando o gestor público, aquele que não tem garantias constitucionais, o ministro do TCU, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem garantias constitucionais para decidir com independência, para decidir com imparcialidade. Um gestor, um diretor de agência reguladora, o diretor de um órgão governamental, não tem as garantias que nós temos. E num ambiente de criminalização da vida pública, infelizmente, esses pequenos gestores que não têm garantias legais nem constitucionais para assegurar a sua independência, essas pessoas acabam fazendo o que os economistas chamam de um hedge. Ele não decide e aí, evidentemente, ele jamais será responsabilizado por algum erro que tenha cometido. Isso, nós nos deparamos com um entulho de jurisprudência que paralisava o setor público, e eu me lancei na tarefa de discutir com os meus colegas ministros do TCU, com os auditores do nosso tribunal, o que nós poderíamos fazer para contribuir para a transformação disso. E eu sou professor, gosto de pesquisar bastante. Estive na França, que é o berço do direito administrativo moderno, e passei uma temporada na França como pesquisador visitante da Sorbonne. E lá tive conversas com Pierre Moscovici, que é o presidente da Cour des Comptes francesa, conversei com alguns colegas do Conselho Administrativo francês, e uma das ideias que eu tive a partir dessas conversas foi o de trazer para cá, para o Brasil, algo que existe no Conselho francês, que é uma câmara de mediação para fomentar a cultura do consenso. Nós sairmos da cultura da punição, pura e simplesmente, para a cultura de uma construção plural, coletiva, de soluções, ouvindo os problemas que estão sendo vivenciados pelos atores privados, ouvindo as dificuldades que o gestor público tem no momento de tomar decisões, e também, claro, levando para essa mesa a experiência de um órgão de controle que tem um catálogo quase que infinito de irregularidades possíveis de serem perpetradas durante a execução de um contrato de longo prazo, por exemplo, como é um contrato de concessão, um contrato de PPP. Por isso, nós importamos essa ideia, Murilo, trouxemos para o Tribunal de Contas da União, e eu devo dizer, nós temos tido um sucesso expressivo, já tivemos alguns acordos no setor de energia que trouxeram vantagens para o usuário de quase 5 bilhões de reais, que são reduzidos na conta de energia. E, além disso, nós estamos agora finalizando os 3 primeiros acordos para repactuação de contratos fracassados em concessões de rodovias. É óbvio que a imensa maioria, esmagadora maioria daqueles que querem ver o Brasil dar certo, estão aprovando os trabalhos dessa secretaria. Entretanto, aqueles que desejam, por alguma razão, ver que esses contratos continuam paralisados, continuam não performando como precisam, essas pessoas se erguem contra, alguns contratam jornalistas para ficar acampados no Tribunal de Contas da União, tentando sabotar essa iniciativa, mas nós, felizmente, não temos medo de latido forte. Os cães ladram, a caravana passa, nós acreditamos com muita firmeza no que estamos fazendo, nós estruturamos uma governança muito sólida para permitir que essas negociações se deem num fórum republicano, num fórum em que a impessoalidade seja observada. Estamos estruturando uma fórmula de negociação que, acredito, poderá ser reproduzida
diversos outros órgãos. A NTT já está fazendo isso. Nós já temos notícia de que a Câmara de Arbitragem da AGU tem tido também avanços importantes. E eu acredito que tudo isso vem a partir dessa cultura de que é possível sentarmos todos à mesa sem desconfiar que aquele que vem do setor privado necessariamente quer corromper o ator público. Eu queria pegar, Murilo, antes de encerrar aqui a minha fala, um pedaço da pergunta que você fez ao ministro Flávio Dino sobre a judicialização da política, a judicialização da vida. E é importante que nós tenhamos também capacidade, claro, de explicar o fenômeno, como fez o ministro Flávio Dino, mas também de desmistificar alguns dogmas. Quando o ministro Dias Toffoli foi presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ele me chamou porque tinha uma ideia de criar um programa para destravar obras paralisadas. Eu aceitei o convite. Estive lá e disse a ele, ministro Toffoli, nós não podemos fazer só as instâncias federais. O senhor tem autoridade sobre os tribunais de justiça, mas eu não tenho autoridade sobre os tribunais de contas dos estados. Então, minha sugestão é, convide os tribunais de contas dos estados. Bastou um telefonema, todos vieram a Brasília para se juntar a essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. E o primeiro diagnóstico que nós fizemos, dentre as quase 15 mil obras paralisadas que havia no Brasil naquele momento, quantas haviam sido determinadas ou pelo Judiciário ou pelo Tribunal de Contas? Certamente nenhum dos senhores vai acertar. 160 apenas, ou seja, menos de 12% das obras paralisadas assim estavam por ordem judicial ou por ordem do Tribunal de Contas. Na maioria das vezes, falta de fluxo financeiro ou falhas de projeto. Portanto, nós temos, e o ministro Rui Costa trouxe um ponto importante, nós temos uma responsabilidade enorme em elaborarmos bons projetos e garantirmos que esses bons projetos sejam colocados em execução da melhor maneira possível. Nós estamos atentos a isso, temos dado as mãos à Casa Civil da Presidência da República, porque acreditamos muito nesse conjunto de investimentos que está sendo levado de norte a sul do Brasil, e acredito que o Tribunal de Contas da União pode, a partir dessa visão pedagógica, apoiar o governo a corrigir rumos quando irregularidades forem detectadas, porque todos nós sabemos que ninguém de boa fé pode ter compromisso com o erro, e é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos na boa fé, nós acreditamos nos bons propósitos e nós acreditamos que é possível, dando as mãos, construir um Brasil melhor. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou passar uma pergunta para o ministro Flávio Dino, porque ele tem que sair 11 horas, mas aí continuaremos. Eu tenho perguntas bastante interessantes para o ministro Rui Costa e para o ministro Bruno Dantas. A pergunta que eu queria lhe falar é, como o senhor teve experiência como parlamentar, como ministro do Poder Executivo, como governador do Estado, e agora do Supremo Tribunal Federal, como o senhor vê o diálogo interinstituições no Brasil? Nós vivemos uma situação de acomodação das placas tectônicas nas instituições, há uma certa... o software de governo mudou. Quer dizer, hoje, se compararmos, por exemplo, como era o governo Lula 1 e 2, em termos de poder, de influência sobre a formulação de políticas públicas junto ao Congresso, por exemplo, e junto ao próprio Judiciário, era muito maior. A sucessão de eventos desse século, mensalão, ficha limpa, protesto 2013, lei anticorrupção, Lava Jato, aprovação, votação dos vetos, mudança na regra de medida provisória, nós vivemos uma situação institucional muito diferente. Eu diria até de quase coabitação entre os poderes no comando do país. Como o senhor vê essa situação, pela sua experiência? O presidente Alckmin citou um santo da Igreja Católica, Paulo VI, e eu utilizo essa referência para dizer, Murilo, que eu vejo, como sempre, com muito otimismo. Porque essas placas tectônicas se movimentam no mundo.
há, às vezes, uma síndrome de rebaixamento do Brasil e que acha que as crises institucionais são uma coisa ao sul da linha do Equador. Eu citei há pouco. O ativismo surge onde? Nos Estados Unidos, contra as leis trabalhistas. Era Lochner, 1905, foi aprovada uma lei que limitava a jornada de trabalho dos padeiros a 10 horas. Na época, quem invalidou a lei? A Suprema Corte dos Estados Unidos. E passou 25 anos invalidando todas as leis trabalhistas. Aí surgiu a palavra ativismo. E depois, vocês sabem quem foi contra o ativismo? Roosevelt, New Deal, 1929. Roosevelt disse, olha, desse jeito vocês vão inviabilizar o país. Toda lei que o Congresso vota, vocês declaram inconstitucional. E aí ele defendeu o quê? A autocontenção da Suprema Corte. Eu conto essa brevíssima história, Murilo, para nós abandonarmos essa ideia de que as placas tectônicas aqui impedem o Brasil de andar. Às vezes, ela impulsiona o Brasil. Claro que não precisa ser tanto, mas nós estamos num momento de ajuste dessa dosimetria. Por isso que eu vejo como algo positivo. Eu tenho uma relatoria, herdei da ministra Rosa, o debate que você aludiu sobre o tema do orçamento. É um conflito agudo hoje entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E eles vão arbitrar como? No confronto físico na Praça dos Três Poderes? Não me parece uma boa ideia, principalmente o Poder Executivo, são menos, né? E aí eles vão ao outro lado da praça. E está lá. Por quê? O Murilo aludiu. Houve uma mudança no arbitramento das prioridades nacionais. E não digo se isso é bom ou ruim, não me cabe mais dizer isso. Esse é o lugar da política. O certo, o errado, é o juízo político. Eu abandonei esse juízo, vesti outra roupa. E nessa roupa que eu visto, eu digo se é constitucional ou não, se é juridicamente cabível ou não. Está lá. E esse é um fator, de fato, que faz com que nós tenhamos uma vida institucional cheia de aventuras. Deus seja louvado. Há o evento climático extremo no Rio Grande do Sul. Esse evento, terrível, trágico, horrendo, junto com outro que o antecede, a pandemia da Covid, mostrou que nós temos um acervo de saídas bastante amplo no Brasil. Mas isso depende da vida institucional, porque sozinho ninguém se salva. Ultraindividualismo não funciona nem em casa. Experimente com seu cônjuge ser ultraindividualista para ver o que acontece. O Rui sabe disso. Bruno ainda está aprendendo. Recém-casado, né? Ainda está no estágio probatório. Experimente. E na sociedade, minha gente? Na sociedade é isso. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes e as instituições existem para fazer o meio termo. E com isso finalizo. É onde mora a virtude. É o meio termo. E esse é um tempero. Aqui deve ter algum chefe de cozinha aqui. Pelo menos que se acha, né, um grande cozinheiro. Normalmente são os homens que se acham grandes cozinheiros. E sabem que é o tempero e a intuição. Ninguém faz um prato apenas seguindo a receita. Tem um elemento subjetivo, o talento, a intuição, o momento. Para não, eu vou experimentar botar tal tempero. Na vida institucional é assim também. E é papel do Supremo tentar encontrar o meio termo, o equilíbrio. O Supremo deve ser, e eu tenho dito isso lá, em primeiro lugar, nós somos supremos, entre aspas, nos limites da nossa competência. Fora da nossa competência está errado. E a segunda coisa que eu tenho dito é que o Supremo deve ter somente um adversário, o extremismo, qualquer que seja ele, de qualquer tipo.
porque o extremismo, salvo em questões indeclináveis, ele quase sempre está errado. É presumivelmente errado. A Constituição e as leis são caminhos de mediação e de meio termo. Desejo que essa bancada baiana que aqui está, eu não sei se torce para o Vitória, o Vitória perdeu ontem para o glorioso Botafogo, por isso que eu estou feliz. Que essa bancada Botafogo baiana é maioria possa... na bancada aqui. Hã? Botafogo é maioria aqui na bancada. É nós, né? Mas é uma raça esquisita. E que vocês tenham um bom prosseguimento do painel, mas eu tenho muita deferência aos meus chefes, né? Eu comecei o ano no Executivo, passei pelo Legislativo, agora estou no Supremo, e o ministro Barroso, que é meu Chief Justice, determinou que 11 horas eu tenho que estar representando o Supremo em outro evento, por isso eu me desculpo com todos vocês. Muito obrigado. Bom, agora vamos falar da Bahia, né? Vamos falar da Bahia agora. Ministro, eu queria falar sobre um tema que preocupa a área de infraestrutura, que é a greve do IBAMA. Estava até aqui há pouco a ministra Marina e o presidente, mas é um tema que eu quero tratar pelo lado da reforma, do investimento, porque nós temos dezenas de empreendimentos parados hoje no país, milhões, talvez bilhões de investimentos parados, divisas que deixam de ser internalizadas no Brasil, impostos que deixam de ser recolhidos, empregos que deixam de ser feitos e, pior também, há uma preocupação já no exterior. A nossa Arco Advice tem um escritório em Washington e ouviu já do governo americano a preocupação com o eventual aumento do desmatamento por conta da não fiscalização, pela paralisia que se arrasta dentro das autoridades ambientais, e numa situação muito estranha, porque não é uma greve, quer dizer, então não há nem a situação de se cumprir o mínimo exigido pela legislação de greve. É uma paralisação branca, voltada para trabalhos internos, mas que tem trazido muito prejuízo para o país e para o governo também. Então, como o governo vê essa questão e como ele pretende encaminhar uma solução? Eu aqui complemento a minha pergunta. Eu sei das justas reivindicações dos funcionários do meio ambiente no Brasil, que têm salários realmente deprimidos. Sei também da preocupação fiscal do governo, mas cabe ao governo encontrar uma solução. Como o senhor vê essa questão, ministro? Olha, Murilo, eu, mais cedo, eu até procurei aqui, tentando me esconder das luzes, a ministra Marina e o presidente do IBAMA, que estava aqui. Assim, sentiram que eu ia fazer a pergunta a sair. Eu acho que eles perceberam que você ia perguntar. Mas, assim que eles chegaram, a primeira pergunta que eu fiz, depois da expressão bom dia, foi: terminamos hoje? E, assim, eu tenho perguntado todos os dias à ministra Esther. O presidente Lula reiterou à ministra Esther, que é responsável pelas negociações, que bote um ponto final definitivo nas negociações, porque nós chegamos onde podia chegar. E, portanto, não temos mais o que caminhar do ponto de vista da oferta de propostas e cabe agora ter uma definição. É evidente que você abordou um tópico, que é a não deflagração da greve, mas a realização do boicote, a realização do serviço público sem a formalização da greve. E isso precisa ser resolvido o mais urgente possível. Eu sempre sou defensor, sei que, utilizando aqui da expressão do ministro Flávio Dino, o problema são os extremos, mas nós precisaríamos, sem os extremos, tentar modernizar a gestão pública do serviço público, na minha opinião, no Brasil. Isso é um grande passo que nós precisamos fazer, porque, diferente das empresas que aqui estão representadas, o ser humano se move por reconhecimento, premiação e, eventualmente,
uma vez constatada a não realização da produtividade do serviço ou do não trabalho, que seja convidado a realizar outro trabalho que não o que ele estava se propondo a fazer, se ele não está querendo fazer. Mas, no Brasil, a gente, toda vez que fala de modernização administrativa, a gente vai para os extremos. Ou alguém querendo tirar tudo e demitir todo mundo, ou alguém querendo manter esse padrão absolutamente de estabilidade absoluta, sem remuneração variável, sem nenhuma forma de reconhecer aqueles que mais se dedicam, mais produzem. E é nesse impasse que a gente não consegue se mover e fica prolongando excessivamente esse estado da arte, que, na minha opinião, é muito prejudicial à elevação do serviço público no Brasil. E a gente precisaria encontrar uma mediação onde a gente valorizasse os bons, premiasse os bons e, eventualmente, pudesse ter medidas administrativas para aqueles que não querem entregar a produção do seu trabalho para a sociedade. Eu acho que isso nós precisamos avançar, mas, em respeito à greve, nós, portanto, estamos finalizando essa orientação do presidente, através da ministra Esther, as mesas de negociações, perguntando definitivamente se aceita, se não aceita, para que as medidas administrativas ou legais possam ser adotadas. Bom, espero que se chegue a um entendimento, até em respeito aos próprios funcionários, que eu entendo, volto a repetir, a necessidade de recomposição salarial, de fortalecimento da carreira. Nós temos que entender que o meio ambiente é muito importante na sua fiscalização, mas também temos que entender que a economia precisa funcionar e não pode ficar parada. Ministro Bruno, a sua visão sobre esse papel da mediação, não caberia, na sua opinião, aí uma visão de um observador arguto da política de Brasília, com a sua experiência no Congresso e no TCU, de uma mediação entre os poderes destinadas a resolver esses impasses, porque, enfim, o país, ou melhor, uma mediação mais alargada da questão salarial, de carreiras importantes como do meio ambiente e certas travas que impedissem que houvesse um apagão de licenciamento que prejudica imensamente a própria economia, o próprio cidadão, no final das contas, ministro? Eu quero começar dizendo que eu concordo integralmente com o ministro Rui Costa. Eu também sou daqueles que acham que é preciso uma reformulação profunda na administração pública brasileira. É preciso que o princípio da eficiência, que foi inserido como princípio da administração pública lá em 98, na reforma administrativa, que finalmente o princípio da eficiência seja valorizado verdadeiramente. E é claro que isso pressupõe categorizar aquelas carreiras que devem ser carreiras típicas de Estado, aquelas carreiras que precisam de poder de polícia para a realização de suas atividades, elas precisam ser prestigiadas, bem remuneradas e dotadas de garantias, porque quem exerce poder de polícia, não estou falando poder da polícia, não, estou falando de poder de polícia, de fiscalizar, de aplicar sanções, de aplicar multas, de examinar como o setor privado está funcionando. Essas pessoas precisam de garantias para que elas não sejam punidas por estarem atuando de maneira correta, mas, por outro lado, é preciso também que a lei disponha de mecanismos para evitar que um servidor transforme a sua batalha individual em algo que paralisa setores e mais setores. Eu fui, Murilo, já faz bastante tempo, em 2009, eu fui conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. E uma das bandeiras que eu ergui no Conselho Nacional do Ministério Público foi que os promotores de justiça e os procuradores da República deveriam utilizar as recomendações com parcimônia, porque, na maioria das vezes, Rui foi governador, sabe disso, os promotores utilizam a recomendação
como forma de constranger o gestor público a não fazer algo que ele, promotor, acredita do ponto de vista filosófico, ainda que aquele que tem legitimação democrática, que foi eleito, acredite numa outra fórmula igualmente válida, igualmente dentro da lei. Nós regulamos essa matéria lá no Conselho Nacional do Ministério Público e no TCU eu tenho insistido muito na tecla de que os auditores precisam ter deferência por quem tem o poder legal e constitucional de fazer as escolhas públicas. Evidentemente que, num país como o Brasil, em que os auditores do TCU ganham muito mais, por exemplo, do que um engenheiro do DENIT, é óbvio que os melhores engenheiros vão para o TCU e não para o DENIT. E é natural também que esses auditores tenham ideias até mais inteligentes. Acontece que nós não estamos num concurso de inteligência, nós não estamos num concurso para saber quem tem ideias melhores. A Constituição estabelece que cabe ao Executivo formular as políticas públicas. O fiscal precisa apontar ilegalidades, o fiscal precisa apontar disfuncionalidades. Se a decisão é fundamentada, se a decisão está dentro da lei, cabe ao órgão de controle respeitar a primazia dessa decisão. Então, eu acredito que é preciso que nós façamos uma reflexão muito profunda nessa questão da reforma administrativa. Eu acho que a descentralização, a pulverização das carreiras foi uma tragédia. Nós temos hoje mais de 1000 carreiras só no setor público federal. Isso não pode ser salutar, porque cada uma busca uma porção de direitos, busca se livrar de uma porção de obrigações. Vejam que agora o tema da moda, e Miriam, que trabalha lá, é braço direito de Rui, sabe disso, o tema da moda é usar teletrabalho no exterior. Isso é para chorar, porque eu julguei no TCU um pleito da Defensoria Pública da União, em que desejavam que um defensor público pudesse fazer teletrabalho morando em Paris. Falei assim, mas será que ele vai caçar pobre brasileiro nas ruas de Paris para entrar com uma ação? Porque o papel da Defensoria Pública é patrocinar em juízo os interesses da população carente. O que esse sujeito pode fazer em teletrabalho morando em Paris? Eu tinha alguns auditores, assim que assumi a presidência do tribunal, que moravam fora do Brasil. Eu determinei o retorno imediato e mandei abrir processo disciplinar para apurar quem foi que tinha dado autorização, porque se o presidente não deu, com que autorização esses servidores estavam trabalhando fora do Brasil? Então, vejo que tem muita coisa errada, muita coisa precisa ser corrigida, mas certamente um dos principais erros foi pulverizar exageradamente as carreiras. Eu acho que nós tínhamos que ter um carreirão de atividade administrativa em que esses servidores pudessem ser alocados nos mais diferentes órgãos a partir da necessidade de momento. Certamente, aquilo que havia na época dos militares, um DASP, em que você define a lotação ideal de cada órgão, de acordo com as prioridades governamentais daquele momento. E, claro, carreiras típicas de Estado, como, por exemplo, diplomacia, como, por exemplo, auditor da Receita, como, por exemplo, fiscal ambiental. Todas essas carreiras que precisam de garantias extras, porque exercem o poder de polícia do Estado, essas carreiras precisam ser prestigiadas, precisam ser bem remuneradas, precisam ser dotadas de garantias. A tarefa parece simples, mas é altamente difícil, porque, infelizmente, como o Rui falou, nós oscilamos entre os extremos. Nós, ora, vamos para o modelo Paulo Guedes, de não fazer concurso durante 4 anos, não dar reajuste nenhum, 4 anos. Evidentemente que a máquina desinchou, mas será que desinchou de maneira inteligente? Será que aquelas áreas que tinham excesso de servidores, elas perderam a gordura que tinham? Ou será que nós perdemos servidores onde nós tínhamos que reforçar, que é em segurança, educação, saúde? Perceba que um corte linear raramente
é inteligente. É preciso gestão, é preciso ver onde precisa aumentar, onde precisa diminuir. E, claro, isso tudo precisa estar na lei, com uma flexibilidade para que o governante, ao estabelecer as prioridades, ele diga, olha, eu preciso colocar aqui mais 500 fiscais, 500 pessoas para apoiar os fiscais do IBAMA. Eu preciso colocar aqui mais 200 servidores para apoiar, por exemplo, a atividade de fiscal agropecuário, porque o agro do Brasil, e o Itamaraty, ou o que quer que seja. Nós precisamos pensar nisso, é urgente, porque, infelizmente, a eficiência que foi inserida na nossa Constituição continua ainda como um ente abstrato. Nós temos que descer para as entranhas do Estado com a visão de eficiência. Bom, já caminhando para o final, queria fazer uma pergunta que eu vou fazer para ambos. Ministro Rui Costa, nós temos uns 2 anos e meio de administração pela frente. Como o senhor vê o Brasil daqui a 2 anos e meio, a partir do que o senhor está fazendo na Casa Civil, o que o governo Lula está fazendo? Como o senhor veria esses próximos 2 anos e o resultado que o senhor almeja no final dessa jornada? Olha, eu vejo o Brasil com uma infraestrutura melhor, vejo o Brasil com um volume bastante expressivo de investimento. Acho que nós estamos caminhando, trombando de um lado para o outro, mas para o amadurecimento das instituições, para que cada um volte para a sua caixinha, que já é em si muito nobre. A função de fiscalizar do TCU é extremamente nobre, a função de julgar do STF do mesmo jeito. Então, portanto, acho que cada um ficando na sua atribuição nobre, o país funcionará melhor, terá mais agilidade. Acho que nós precisamos, e às vezes a gente culpa as instituições, mas as instituições, em geral, são um reflexo da sociedade brasileira. O presidente Lula repete isso com frequência. O Congresso Nacional é absolutamente o reflexo da sociedade brasileira no dia da votação. Então, hoje, você abordou aqui, numa pergunta para Flávio Dino, que o cenário do chamado Lula 3 é muito diferente de Lula 1 e Lula 2. A começar pelo volume de recursos discricionários que nós temos. Hoje, 50% dos volumes discricionários apenas está na mão do Executivo. Os outros 50% estão na mão do Legislativo. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Eu acho que essa é uma reflexão importante, não porque influencia na escolha das obras. Isso é absolutamente meritório numa democracia. Eu tenho menos preocupação quem está influenciando na escolha das obras, e sim na eficiência, eficácia e nas prioridades das escolhas. O quanto aquelas escolhas ajudam a alavancar desenvolvimento, emprego, renda e melhorar a vida das pessoas, ou quanto aquele investimento é desperdício de recurso público. Então, mas eu enxergo um Brasil que vai ter mais emprego, que nós estamos investindo fortemente na requalificação da educação, fixando metas. O presidente Lula elegeu a educação como um patamar fundamental, e nós estamos aqui num evento de infraestrutura. Não se faz grandes projetos, tecnologia, investimento, sem formar mão de obra, sem qualificar mão de obra, sem educação. Então, nós queremos reduzir drasticamente a evasão escolar no nível médio, por isso criamos um programa Pé de Meia, por isso estamos pactuando com os estados metas, objetivos. Terça-feira o presidente quer pactuar com os estados para que eles sejam coordenadores, necessariamente não executores, porque o papel é do município, mas uma redução drástica nos próximos 2 anos e meio do analfabetismo entre 15 e 39 anos, que ainda persiste em nosso país. Anunciamos 100 novos institutos federais de ensino, dessa vez exigindo que essas escolas tenham pelo menos 80% de formação técnica, de curso técnico, e apenas 20% superior, porque lá atrás, quando foi criado, esse era o objetivo. O que aconteceu foi que isso foi reduzindo o número de cursos técnicos, e hoje, na melhor das hipóteses, nós temos 50-50 nos institutos. Nós queremos retomar um patamar para a formação mais densa, de formação de nível técnico. Então, esse é o cenário do país.
acho que as instituições vão amadurecendo na medida também que a sociedade vai cobrando. Eu digo sempre, às vezes, para a imprensa que é preciso, quando a gente discute qualidade do gasto público, buscar, de fato, analisar a qualidade dos investimentos ou da aplicação dos recursos que nós estamos fazendo. Isso é fundamental. Eu sempre repito, Bruno, minha experiência como governador. A Bahia, quando Wagner entrou no governo, em 2007, a Bahia é a 26ª receita per capita do Brasil. Ele deixou o governo sendo a 22ª receita per capita do Brasil. E eu saí do governo deixando em 15º receita per capita do Brasil. Em nossos 8 anos, Bruno, eu reduzi 9 bilhões de custeio no Estado. 9 bilhões. Todos eles transformados em investimento. A Bahia conseguiu a marca histórica, nunca alcançada na sua história, de 10 bilhões do investimento em 2022, tendo uma das menores, se não a menor, índice de endividamento do país, 0,3%, quando o teto é 2%. E aqui já foi dito que no Brasil acontece algo engraçado. Os estados mais pobres são os menos endividados e os que têm melhor equilíbrio fiscal. Os estados mais ricos são os mais inadimplentes e os mais devedores do país. E, portanto, esse esforço que eu acho que a gente tem que caminhar, cuidar da qualidade do gasto e aumentar o investimento, porque só o investimento é capaz de colocar o Brasil no outro patamar que consiga distribuir riqueza, distribuir emprego e garantir qualidade de vida das pessoas. O mundo se torna cada vez mais competitivo. Quem diria, anos atrás, poucos anos atrás, onde os Estados Unidos mandavam o Brasil abrir todas as fronteiras para os produtos americanos, ver os Estados Unidos taxar em 100% o carro elétrico chinês, taxar em 50% o aço chinês, perseguir as empresas de tecnologia chinesas. Quer dizer, é a velha frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E, portanto, mais do que nunca é preciso, na minha opinião, e o presidente Lula é enfático, eu quero encerrar dizendo isso, nós precisamos apostar em educação, em tecnologia, apostar no ganho de escala nas nossas empresas, no setor químico, no setor do aço. Nós não seremos competitivos com escalas menores. E, por isso, o PAC, nós priorizamos o grande volume do PAC em concessões e PPP em investimento privado. Porque, na medida que as empresas que vocês dirigem ganhem escala, vocês reduzem custo unitário e, portanto, a gente ganha competitividade e ganha condições de estruturar esse país em condições de crescimento sustentáveis e duradouros. Porque não adianta adotar essa política de só a proteção pura e crua, se a gente não está buscando criar parâmetros que tornem o país e as nossas empresas competitivas. Eu quero encerrar me colocando à disposição, não só das associações, mas das empresas. Nós estamos trabalhando, às vezes, 10, 12 horas por dia, em regulamentos maiores, em regulamentos menores. O Bruno disse que, além da correria, eu sou chamado de chato, porque eu vou no detalhe e nós estamos limpando a área e cada dia, às vezes, descobrindo novas coisas. E eu quero me colocar à disposição para esse diálogo franco, direto, simples, rápido, para que o que a gente puder fazer nesses próximos 2 anos, nós possamos entregar um país mais simples, mais eficiente, mais eficaz, para o investimento público transparente, e que a gente deixe no passado e que não retorne nunca mais essa imagem que o privado, ou que é sempre algo nefasto, e que qualquer relação de diálogo entre o público e o privado significaria algo nefasto que tem que ser negado, perseguido pela imprensa ou por aqueles que, na minha opinião, pouco contribuem para o desenvolvimento do país. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Bruno, sua visão também
muito rica, como sempre, suas experiências. Murilo, eu sou um otimista. Eu tenho tido a chance de olhar muito de perto os números que têm sido produzidos pela economia brasileira, e eu não sou daqueles que acham que nós estamos vivendo um mau momento econômico, pelo contrário, eu tenho muito otimismo com o ano de 2024, acredito que a dinâmica internacional pode melhorar muito essas previsões para o ano de 2025 no Brasil, e eu tenho conversado muito com atores privados, e é incrível como se tem falado com cada vez mais frequência das dificuldades de mão de obra para a retomada de grandes investimentos. Nós estamos no pleno emprego, praticamente, 7% de desemprego. É bem verdade que o percentual de informalidade ainda é muito elevado, isso tem um impacto muito grande nas contas da Previdência, isso tem um impacto muito grande em outros grandes números do Brasil. Mas nós precisamos concentrar a nossa energia em capacitar a mão de obra. Não é possível que, no momento que o Brasil está na cabeceira da pista para decolar, nós não consigamos colocar de pé os grandes projetos de infraestrutura por falta de mão de obra. O que eu posso dizer do ângulo que eu tenho ali na esplanada, com a visão a partir do Tribunal de Contas da União, é que o controle, se já foi visto e percebido no passado como um empecilho para que grandes projetos se desenvolvessem, nós conseguimos mudar completamente essa percepção e essa visão. Na verdade, o controle tem sido hoje um garantidor, um certificador de bons projetos. Nós temos apoiado o governo a melhorar os seus projetos de infraestrutura e, claro, quando um projeto é certificado pelo Tribunal de Contas, o investidor tem mais tranquilidade em aportar os seus recursos e participar dos leilões. Nós temos um esforço muito grande para que essa fiscalização, para que esse acompanhamento seja feito de maneira tempestiva. Já houve um momento, na nossa história em que nós levávamos mais de um ano para examinar uma minuta de edital de leilão em infraestrutura. E hoje, isso tudo é feito em menos de 120 dias. No caso das otimizações de contratos, o prazo que eu fixei na instrução normativa que criou a Secretaria de Consenso é um prazo de 60 dias para as negociações, prorrogável apenas uma única vez por mais 30 dias, ou seja, em 90 dias, uma proposta de acordo precisa chegar ao final lá junto aos nossos auditores. Depois o Ministério Público tem mais 15 dias e o relator tem 15 dias para apresentar ao plenário. Havia um problema crônico no tribunal, que eram os pedidos de vista, nós acabamos com isso. As vistas agora são coletivas por no máximo 60 dias. E no caso dos processos que vêm da Secretaria de Consenso, um único pedido de vista por apenas 7 dias. Então, quem tiver objeção a apresentar, que apresente nos 7 dias seguintes, ou então o plenário estará liberado para decidir, seja para arquivar a proposta, seja para aprovar. Então, nós temos muita tranquilidade em afirmar que o Tribunal de Contas da União, hoje, felizmente, tem sido um parceiro importante do governo e do desenvolvimento nacional.